Senhor, nós somos gratos a Ti por mais uma manhã, por estarmos aqui, por estar culto e adoração ao Senhor. E queremos, assim, em nome de Jesus, prestar culto e adoração mesmo ao Senhor. Não só nos encontrar como fosse algo social, mas sim, através dos louvores, ter louvado a Ti e ter dentro do nosso coração um quebrantamento. E diante da Tua palavra, Senhor, pedimos que use, Pai, as palavras que vamos estar compartilhando para falar com cada um de nós, que o Teu Espírito Santo faça-se presente em nossos corações cada vez mais e que nós possamos ser cheios do Espírito Santo e deixar o Senhor agir, deixar o Senhor trabalhar, transformar nossas vidas cada vez mais para a honra e a glória do Senhor em nome de Jesus. Amém. Abacuque, capítulo 3. Eu acredito que já tenha compartilhado essa palavra, talvez não na igreja, diretamente. Talvez o ano passado, nas gravações que nós estávamos fazendo, só gravando a mensagem, eu acredito que eu tenha ministrado um pouco dessa palavra de Abacuque. Mas mesmo que venha a ter falado alguma coisa relacionada a isso que eu vou falar nesse dia, o Senhor normalmente ele fala alguma coisa diferente nos nossos corações. Por mais que eu tente repetir algumas coisas, às vezes tem coisas que vêm diferente para nós de alguma forma. Porque a palavra é viva, né? A palavra é eficaz. E o Senhor tem as suas multiformas de agir no nosso coração. Arno, dá a mão para sua esposa, por favor. Arno, ela está procurando ali Abacuque. Arno, dá uma ajuda ali para sua esposa. Abacuque, capítulo 3. 1697. Porque eu vejo que a pessoa ela quer compartilhar, então, né, eu gosto de poder se ajudar. Beleza? Então, Abacuque capítulo 3, verso 2. Essa versão fala assim: ó Yahvé, eu ouvi falar da tua fama e tremo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo em nossos dias as mesmas obras maravilhosas que fizeste no passado. Faze-as conhecidas por todos, também em nossa época, ainda que estejas irado, lembra-te da tua imensa misericórdia. Uma boa parte das versões fala um pouco diferente. Fala, ó Senhor, ouvi Senhor, tenho ouvido, ó Senhor, falar dos teus feitos, estou cheio de temor, faz agora em nosso tempo as coisas maravilhosas. Ou, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi, aviva, ó Senhor, a tua obra. Aviva é um pedido, né, de Abacuque, orando ali, pedindo para que avivasse a obra dele. Então, desde o ano passado, nós temos restrições a várias coisas, cultos, encontros, com número de pessoas, às vezes locais. Mas até 2019, nós tínhamos um pouco mais de liberdade a fazer culto, a fazer eventos. E eu quero não voltar atrás, mas falar um pouco de trás, falar um pouco para nós hoje, o que nós estamos passando. Então, mesmo hoje, numa situação que nós temos de restrições, quem não gostaria de participar de uma igreja avivada, por favor, não me interprete mal. Eu já vou falar um pouquinho mais.
Não vou falar assim, aqui não tem unção do Espírito. Não, nós temos unção do Espírito. Eu quero que o Espírito Santo de Deus age neste lugar, grande e poderosamente, sim, em nome de Jesus. Se não interpretar, de repente eu vou interpretar uma coisa diferente aí, ou vou falar que eu estou, de repente eu estou na igreja e estou falando mal da própria igreja que estou. Ou como falo de ditado popular, cuspir no prato que come. E não é isso que fala? Não, por favor, olha lá que vocês vão pensar, né? Não é isso. Mas a questão é, a busca pelo avivamento é tão antiga quanto o primórdio da igreja. Ao longo dos anos, ventos de avivamento foram sentidos e vivenciados nas mais diversas regiões do planeta. E sempre que ocorreu, houve algumas características principais. Um envolvimento maior em oração, cura, restauração de relacionamentos, uma busca séria por santidade e, como consequência, a conversão de milhares de pessoas. Então, no decorrer da história, com muitos ventos de avivamento que tiveram, e alguns até falaram que foi contra, alguns acreditam que o avivamento só ocorreu exatamente lá em Atos, no Pentecostes, lá tudo. Eu respeito a opinião deles, mas só que eles estão perdendo tempo, de repente aproveitar um pouco mais a unção, o Espírito Santo de Deus agir, deixam disso de lado. Mas vamos voltar assim a questão aqui. Então, até 2019, como tinha aquela certa liberdade, então muitos queriam ver esse tipo de avivamento dentro da igreja acontecendo. E eu presenciei alguns. Eu tive em alguns. Participei de vigílias, cultos, oração, fui no monte, fui no meio do mato orar. Nossa, como às vezes é gostoso porque não tem uma certa liturgia, não que eu sou contra a liturgia, mas ali você fica assim, na mão de Deus, porque você não sabe onde que você está. Se você não estiver quase que grudado do lado do teu irmão, você se perde dele, porque depois você vai ter que voltar no carro e não tem luz. Então nós tínhamos que levar uma lanterninha para depois saber onde que está, para descer. Tão escuro que era. Principalmente se não é lua cheia, né? Se for lua cheia ainda é mais fácil, que você consegue olhar a lua. Mas se não tiver lua cheia, você não enxerga nada. Mas foi gostoso, muitas vezes, aquelas noites, aquela madrugada, de orar no meio do mato, e você sentir a unção do Espírito derramando sobre as pessoas que estavam ali. Pessoas estavam buscando mesmo, porque sair de casa, ir para o meio do mato, meu irmão, é que nem vir para oração e vigília. Se você não quiser, não ter vontade, vai perder tempo. Não é, pastor? A pessoa só perde tempo. Vai ter noite, vai ficar com sono, vai bater fome, vai começar a vir 1001 pensamentos. O que eu estou fazendo aqui? Principalmente se a noite estiver assim, 2 graus, 3 graus. Aí você fica assim, meu Deus, daí começa a bater o frio. Aí se você vai tentar colocar um cobertorzinho nas costas para orar, aí começa a aquecer, começa a dar aquele sono. Então, para você sair de casa, para ir né, lá atrás, alguns eventos assim, tinha que gostar. Mas tinha gente que ia meio na onda do chamado avivamento. Mas isso é um pouquinho para frente. Mas vamos lá. Então, algumas características de avivamento que eu falei aqui, envolvimento maior de oração, cura, restauração de relacionamentos, busca séria por santidade e consequência de conversões. Bom, então vamos ver um pouquinho só. Em Atos capítulo 1, começou lá, eu não vou ler o capítulo 1, mas começou uma ordem de Deus para eles ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Começou de Atos ali, um movimento diferente, algo diferente acontecendo no meio daquele povo. Aí foi para o capítulo 2, começou algo maior, de tal forma que eles começaram a sair anunciando o evangelho. Capítulo 2, verso 37, fala assim. Cadê o 2:37? E ouviram tais palavras e ficaram agoniados em seu coração. Ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em seu coração e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos. Caros irmãos, o que devemos fazer?
Então, a palavra começou a ser tão impactante. A pregação, aquele avivamento, aquela unção sendo derramada sobre eles. E eles começaram a sentir angústia, dor no coração, de tal forma que eles tinham que fazer. Arrependei-vos e ir em frente, e ir até Jesus. E daí aconteceu alguns fatos ali. Eu vou pular para o capítulo 4, verso 4. Por isso que eu falei que não vou ler Atos, né? Só vou mencionar alguma coisa. 4 fala assim, ó. Então, Pedro e João foram levados ao Sinédrio, foram presos. E vejam, entretanto, muitos dos que tinham ouvido a pregação aceitaram a palavra, chegando ao número de homens que creram próximo de 5.000. Ou mais, né? Porque não menciona mulheres, nem crianças, nem jovens. Então fala homens. Provavelmente o número era muito mais do que 5.000. Esse tipo de avivamento que ocorreu lá em Atos e no decorrer da história é justamente isso. Conversões de almas. Pessoas que começaram a serem confrontados com o Evangelho de tal forma que tiveram conversões. Mas onde que você quer chegar, Ricardo? Que olha, infelizmente, que muitos daqueles que tiveram um envolvimento, que eu ouvi pessoas que estiveram naqueles avivamentos na década de 90, algumas que eu conheci na década de 80, onde elas estão? Que fé que elas confessam hoje? Não vou dizer que não tiveram, não vou dizer que não teve avivamento no decorrer dessa história, próximos dos nossos danos, mas qual foi o envolvimento que elas tiveram? Então vou voltar para Abacuque. Abacuque para mim poder continuar aqui. Então Abacuque, o que aconteceu com Abacuque? Por que essa palavra de Abacuque? A palavra de Abacuque fala porque ele viveu no tempo dos caldeus, em 612 a.C. aproximadamente, derrotaram os assírios e foram tomados por presos, exilados pela Babilônia, certo? Então estavam presos, estavam exilados, estavam cativos. E Abacuque, um dos profetas menores, autor, vê o perigo do seu povo, que estava correndo e não entendia o que Deus fazia, ou como que Deus tolerava o povo dele ser preso. Vai ser coisa dos nossos dias, né? Porque a gente fala assim, como, Senhor, que a tua igreja está passando por isso? Por que a tua igreja está passando por dores, por aflições? Por que a tua igreja, que o Senhor resgatou, está aí sofrendo? Pessoas estão morrendo. Mesmo as coisas que ocorreu com Abacuque, eu acredito que está ocorrendo também nos nossos dias, tem coisas que não são muito diferentes. E ele se questionava por que o povo estão cativos, com esse povo cruel, babilônico, nós estamos passando por tudo isso. Não é muito diferente do que acontece hoje. Deus responde que virá o tempo em que ele castigará os inimigos do povo de Israel. Que o profeta espere com paciência, confiando na justiça divina. Os maus serão castigados e aqueles que são infiéis a Deus viverão. E o livro de Abacuque termina com uma oração, que muitos de nós já cantamos aqui, ainda que figueira não floresça e tal. Então quer dizer o seguinte, aí a gente se questiona, muitos estão questionando assim, por que Deus permitiu essa situação de 2020 e estamos passando por 2021? Aí alguns que eu
convivi com eles, estava próximo deles, falaram assim: Deus não podia permitir o que está ocorrendo no mundo hoje, principalmente com a sua igreja. As pessoas morrendo, estão colocando a culpa só em Deus, outros só no diabo. Olha, eu vou dizer que em parte os dois foram permissão. Por quê? Jó, quando teve a sua situação afligida, Deus falou para Satanás: pode tocar. Então Deus permitiu que Satanás tocasse. Se Deus não permitisse, também não ia fazer nada. Então tem coisas que estou vendo assim, não posso generalizar, que estão tudo igual, tudo quadradinho, que todos que estiveram naquele desavivamento na década de 90, ou algum outro que eu conheci em 80, todos esfriaram na fé. Ou alguns se desviaram, negando, de alguma forma, as coisas de Deus. Mas o questionamento veio de alguns e estão se colocando assim: por que Deus permitiu? Tem coisas que eu vejo assim que Deus permitiu em algumas pessoas para tratar delas. Para tratar. Eu vi por mim. Aí o que eu e a igreja temos que fazer? Orar, principalmente pelo lado emocional das pessoas. Principalmente as pessoas que estão passando por essa situação delicada nesses dias desse vírus. Fazer como Abacuque começou a clamar a Deus para avivar a sua obra, para despertar a sua obra no meio daquele povo. Então ele estava preso, estava cativo, mas Deus falou para ele esperar que Deus ia fazer a obra. Então, como eu falei, alguns que talvez viveram aquele avivamento, viram aquilo lá, mas o que faltou para eles então? Permanecer cheios do Espírito Santo, buscar intensamente ser cheio do Espírito Santo. Alguns deixaram isso. Aí eu perguntei uma vez para um ministrador da palavra que fazia culto a avivamento. Ele participou daquele evento de Toronto, na década de 90, foi muito questionado, muitos criticaram que aquilo lá não era coisa de Deus, era coisa do diabo. Enfim, eu perguntei para ele: escuta, o que acontece? Ele falou: o que acontece é que alguns avivamentos que tiveram no passado, as pessoas não deram continuidade na vida delas, em ser cheio do Espírito Santo, em buscar a unção do Espírito Santo todos os dias. Elas tiveram só aquele envolvimento naquele momento, aquele culto, aquela vigília, aquele monte, e deixaram de lado que acharam que não precisava fazer mais nada. Não, a vida cristã é a vida diária do cristianismo. A gente vê todos os dias um cristianismo. E todos os dias nós buscar ser cheio do Espírito Santo, por quê? Se nós não buscarmos ser cheio do Espírito Santo, nós começamos a andar nessa contramão das pessoas cristãs, começar a questionar a fé, começar a questionar por que Deus permitiu tudo isso, ou de repente não entender que Deus tem um propósito lá na frente. Só estamos vendo o momento. Não estamos vendo o que Deus tem preparado para a sua igreja. Não estamos vendo isso. Então nós precisamos fazer o quê? Orar para que as pessoas que tiveram ou estão numa situação delicada se curem o emocional delas. Curem o emocional delas. A restauração delas. Uma coisa que eu achei interessante, que a gente não vê, quase. A gente quase não vê. É uma palavrinha assim, ó. Brasil chega a 16 milhões de vidas salvas. Parabéns a todos os profissionais da saúde que estão na linha de frente salvando vidas. É o tipo da notícia que a gente quase não vê. É ou não é? A gente quase não vê esse tipo de notícia. Aqui são os profissionais que estão salvando vidas. Mas além de se salvar vidas físicas, nós precisamos entender
que a vida espiritual, a conversão de vidas, pessoas têm que encontrar Jesus na vida delas. Por isso que quando o avivamento, é sobre do avivamento, é justamente que vai trazer uma restauração de relacionamento, uma santidade, conversões genuínas. Isso não pode parar. Por mais que a gente não tenha o chamado daqueles grandes avivamentos, mas nós precisamos continuar. Quantas vigílias que nós tivemos aqui, em número pequeno de pessoas, nós sentimos a presença do Espírito Santo tão forte aqui? Quantas vezes? Não foi nenhuma nem duas. Aquelas vigílias que eu participei de 2 vigílias com o pastor, sem estar congregando o cristianismo na época. A primeira delas foi lá no aniversário da Luz de Vida. Quando eu vi aquele tipo de culto, eu falei, tem gente que vai sair daqui arrepiado. Eu falei, pastor, tem certeza que vai acontecer nesse negócio? Que isso aí? Amém. E ali então houve um mover tão grande naquela vigília da Luz de Vida, que muita gente que estava ali, meio com indiferença naquele tipo de culto, como foi cantado vários pedacinhos de música aqui, me prostro, me rendo aos teus pés. Então, aconteceu muitas pessoas ali naquelas vigílias, isso. Aqui nós estávamos aqui com poucas pessoas, e às vezes uma noite fria, e orando, e nós sentindo a presença do Espírito Santo. Por quê? Às vezes não é pelo grande movimento, ou pelo pequeno movimento, mas sim pela busca do que nós viemos fazer. O que eu vim fazer? Vim numa vigília buscar o Senhor. Vim num culto para adorar e buscar o Senhor. É isso que nós precisamos dar essa continuidade. É isso que muitas vezes falta a nossa busca constante do Senhor. Eu fui batizado lá em 92, aceitei Jesus, então agora eu vou ficar aqui em casa, esperando que de repente um pastor venha me visitar, orar por mim. Não é assim. Tem muita gente enganada. Eu fui lá naquela vigília, naquela noite de novembro de 2019, fui cheio do Espírito Santo, me enchi, nossa, sapatinho de fogo e tal. Aí começou a tal da pandemia em 2020, daqui a pouco a mesma pessoa que estava no sapatinho de fogo começa a murmurar, a criticar as coisas de Deus. Começa a vir um monte de besteira. Mas a pessoa não estava cheia do Espírito Santo? Então, que tipo de avivamento que Abacuque estava buscando? Uma mudança para aquelas pessoas. Mas primeiro, Abacuque teve que entender o que Deus tinha para eles. Abacuque teve que entender e se prostrar diante de Deus para saber o que Deus tinha de melhor para eles. E ele falou para esperar com paciência. Tanto que aquela passagem do 3 ali, ainda que não floresça, não tenha fruto, tal, é permanecer. É permanecer fiel ao Senhor. Mas de repente a gente olha assim, vai passar essa pandemia? Não sei. Vamos ter uma vida normal? Não sei. Mas o que nós vamos fazer? Vamos continuar louvando a Deus. Se é no culto, em casa, na rua, nós precisamos continuar falando com Deus. E principalmente, orar por vidas para que tenham um encontro com o Senhor. Tenham vidas que tenham um encontro, uma conversão genuína com Deus. Porque senão, as portas daqui uns dias fecham, para onde que elas vão? As portas, não essa porta ali, né? Não essa porta. Essa porta, de repente, pode fechar, pode abrir, pode fechar várias vezes, mas a porta do Senhor. Então, nós precisamos continuar em frente. Não desanimar. Claro que não é fácil. Eu vou falar que é fácil? Não. Mas o que é avivar? Aí tinha que se puxar o grego ali do pastor, né? Não, o pastor é alemão. Mas eu vou tentar aqui, falar um pouco sobre avivar. É tornar mais ardente, avivar com fogo, dar brilho, despertar dentro das pessoas algo
que venha produzir vida, estar vivo, dar vida, permanecer vivo, reviver, reanimar, restaurar a vida, ter a vida ou a saúde recuperada. Então, quando eu vejo pessoas ali falando que pessoas foram salvas, eu fico contente de ver essa reportagem. Só que a minha questão é ainda maior. É quantas das pessoas encontraram Jesus? Quantas pessoas que tiveram aquele momento de piora, mas tiveram a conversão também delas? Esse é o meu pensamento. Essa é a minha preocupação. Não é só questão, foram recuperados a saúde, beleza. Mas, e o espiritual? Então, o que aconteceu com o espiritual dessas pessoas? Elas tiveram uma oportunidade, de repente, ali, até de se aquietar, porque não puderam fazer nada, como eu tive em fevereiro, tive que ficar em casa, de molho. Aquele momento foi para ficar refletindo, né? Ficar refletindo. Quase isso, né? Mas eu fiquei pensando, puxa vida, né? Por que Deus está permitindo tudo isso? Qual o propósito que Deus tem para tudo isso acontecer? Como que está a igreja do Senhor? Não o cristianismo, esse templo aqui, mas a igreja que somos nós. Então eu fiquei pensando, né, a questão desse avivar, o avivamento que soprou. Será que nós vamos ter algum dia um avivamento próximo ou igual de Atos? Não sei. Mas o avivamento dentro de nós tem que ter todos os dias vida, porque Jesus é vida e vida em abundância. Ele é a vida. Ele é a própria vida. Então nós precisamos estar nele, focado nele. Também precisamos ser sarados e sarar relacionamentos. Como os nossos próprios relacionamentos precisam ser sarados. E mais as pessoas que estão passando por situações agressivas, a gente vê nos jornais, a gente que quiser acompanhar jornais, você vai ver quanto tipo de atrocidade que acontece por aí. Então nós precisamos continuar orando por relacionamentos serem restaurados, proporcionar comunhão, relacionamentos fortalecidos e cuidados mútuos, a busca pela santidade, confissão. Como que Cristo agia? Então nós precisamos agir como Cristo, porque se nós somos cristãos, nós precisamos andar muitas vezes numa certa contramão do mundo. Se nós não mostrar o fruto que é vida, que é o próprio Jesus que produz vida, então nós não somos cristãos. Mesmo mascarados, né? Mesmo que nós tenhamos que usar a máscara. Uma época eu fiz uma pregação que é para tirar as máscaras também, o pastor falou isso domingo passado. Hoje a gente não pode falar isso, né? Senão de repente, né, vai falar aí, né, alguém vai querer apedrejar a gente também. Mas a questão é a seguinte: a nossa santidade, a nossa comunhão com Cristo tem que permanecer. Mesmo que às vezes eu possa não entender todos os propósitos de Deus ainda hoje, como Abacuque, mas nós precisamos ainda continuar clamando: Senhor, aviva a tua igreja. Ou, desperta na tua igreja. Como fala lá em Efésios, se não me falha a memória, desperta tu que dormes. Quantos cristãos que estão dormindo? Não dormindo fisicamente a essas horas, né, 10h26, mas espiritualmente. Tem muito cristão que está dormindo espiritualmente e não está vendo as coisas, não estão entendendo. De repente, estão que nem Abacuque, começando a questionar, sem buscar qual seja a vontade de Deus, como fala em Romanos, a qual seja boa, agradável e perfeita a vontade dele. Qual é a vontade do Senhor? Que pessoas se convertam. Aquela pregação de Atos foi um grande avivamento, sim, a gente não pode negar. Mas como é que é o nome daquele alemão lá, que fez uns trabalhos lá na África, lá, que eu não lembro? É um nome estranho, Reinhard Braun. Nossa, eu nem sei pronunciar isso. Reinhard Braun. Bunker.
Então, ver um trabalho daquele cidadão, irmãos, é tremendo. Só dele juntar a quantidade de pessoas na região da África, não é para qualquer um. Quantos se converteram? Eu não faço ideia. Então, falar assim, não teve avivamento no decorrer da história. Mentira. A gente vai estar mentindo contra o Espírito Santo, que o Espírito Santo de Deus está fazendo a obra ainda no dia de hoje. Senão, o que nós estamos fazendo aqui? Mas uma coisa séria e certa, nós precisamos dar continuidade na nossa vida aí fora. Tem muita gente que está precisando da igreja. Muita gente está precisando avivar dentro dela um despertamento espiritual no coração, na mente dela, restauração, conversões de vidas. Pessoas que precisam voltar ao relacionamento com Deus. Por quê? Se eu deixar as coisas que o mundo está aí, rolando, me contaminar, eu vou ser um sério candidato a ficar nas murmurações da vida, como muitos estão fazendo. E que conversão que eu tive? Ou que tipo de culto que eu já participei? Que vigílias que eu participei? Então, eu posso não estar pulando como sapatinho de fogo, como a gente fala muitas vezes lá atrás, como a gente viu. Como eu vi em cultos, em muitos cultos, em muitas vigílias. Mas uma coisa nós precisamos ter, certeza que a Bíblia fala que é muito maior que está em nós do que está no mundo. O que está em nós? Não é o Espírito Santo? A Bíblia não fala que nós temos o selo do Espírito Santo? Então não é maior que aquilo que está no mundo? Mesmo que eu não, que nem eu falei, mesmo que eu não faça como o sapatinho de fogo que a gente fala aí. Mas o vento do Espírito, o sopro do Espírito tem que estar em mim todos os dias. Por quê? Aí quando começar de repente a ter aquele desejo de falar uma murmuração, o Espírito Santo de Deus está errado. Eu vou ter a correção do Espírito, eu vou entender que o Espírito está me corrigindo. Porque senão eu não entendo. Senão eu não vou perceber que o Espírito Santo de Deus está me corrigindo. Às vezes o Espírito Santo de Deus corrige a gente de uma forma assim que você não espera. Até de uma criança, a criança está falando para você alguma coisa, o Espírito Santo de Deus ouviu? Você prestou atenção no que ela falou para você? Aí quando você entende o Espírito Santo de Deus falando, você se rende. Você se quebranta diante do Senhor mesmo. Sabe por quê? Porque a chama do Espírito Santo de Deus está em nós. Porque nós temos dentro de nós a chama avivada do Espírito. Agora, se nós não tivermos essa chama avivada do Espírito, eu vou falar para você assim, que eu estou perdendo tempo de compartilhar a palavra, de louvar, ou de cantar assim, quero ser como criança, né? Só cantar por cantar. Meu coração se rende aos seus pés e eu vou cantar por cantar. Não. Então, quando eu canto, quando faço louvor, é para entender que eu estou nos braços do Pai, que eu sou como criança nos braços do Pai, que eu vou me render diante do Senhor, não me render. Aí eu vi uma coisa, sabe, irmãos, com todo respeito, muitos líderes bons, que nem o pastor falou uns 3 domingos atrás, eu acho, ou 4 domingos atrás, uma pregação do pastor, e tem pessoas que estão presas ao homem, à denominação, mas não estão presas a Deus, a palavra. Aí, participaram sim de alguns avivamentos, mas por estarem presos ao homem, de repente viram que o homem deu um caguete lá, pronto, já foi motivo para o cidadão se desviar, porque estava olhando o homem, não olhava para Deus. Mas quando a gente continua olhando firmemente para Deus, como eu falo em Hebreus 12:2, firmemente para Jesus, nós vamos ter essa chama constantemente em nossa vida. Sabe por quê? Estou terminando, irmãos. Lá no passado, o candelabro tinha que ficar com a luz, as lamparinas, 24 horas acesas.
ela só era apagada quando eles tinham que apagar, limpar o óleo, limpar ali e já acendia de volta. Ia para outra. Apagavam, limpavam e acendia de volta. Então, tem momento que nós precisamos restaurar o quê? A nossa saúde, o relacionamento, a nossa vida com o Senhor e continuar acesa. Aí para. Então, é o momento que eu parei no começo do ano, em fevereiro, foi o momento que eu parei, o Senhor permitiu, eu comecei a refletir com o Senhor, orar com o Senhor, e comecei a ver assim que tinha muita gente que precisa das nossas orações por causa do lado emocional delas. Mas algumas pessoas não estão tendo essa chance como nós tivemos. Estamos aqui. O Senhor tem mais para nós fazer. Senão o Senhor já tinha recolhido alguns de nós, né? Mas, então para alguns, eu vejo sim que Deus está trabalhando no coração delas. Por quê? Nós precisamos deixar que o Senhor limpe e acenda a chama. Limpe e acenda. Por que eu estou fazendo assim? Porque são 7 lâmpadas. Então limpe e acenda. Limpe e acenda. Permanecer acesa a chama do Espírito. Nós precisamos deixar a chama do Espírito Santo acesa em nossos corações. Constantemente. Não é só vir aqui. Daqui eu vou para casa, lá Espírito Santo, fica aqui no banquinho. A hora que eu for para o culto à noite, ou domingo de manhã, vem comigo. Não. É todos os dias. Estou lá na empresa, louco para voltar a fazer os cultos andando de correio, eu não posso fazer. Mas, irmãos, a vontade é continuar fazendo. A vontade é continuar falando. A vontade é ter essa aproximação de Deus constantemente. E levar pessoas a falar com o Senhor Jesus. A restaurar suas vidas. A avivar dentro do coração delas a chama do Espírito Santo. Amém? Vamos orar? Vamos colocar diante de Deus para que a chama do Espírito Santo permaneça em nós primeiro, acesa, e que o Espírito Santo de Deus venha agir nos corações de pessoas que estão, de repente, com a chama tão fraca ou quase apagada, avive dentro delas, desperta dentro delas essa unção de volta. Senhor, sempre eu peço em nome de Jesus, que comece em nós que estamos aqui, a um despertamento constante de ser cheio do Teu Espírito Santo. A estar com o coração avivado constantemente no nosso coração. Ter vida. A vida que diz na Tua palavra que é a vida de Jesus, a vida é abundância. E que nós possamos assim, dentro desse propósito, Pai, orar, interceder por vidas para que desperte dentro delas a chama do Espírito Santo. Que não se apague. E aquelas amadas que estão quase se apagando, que despertam dentro delas, que elas voltem a ter o relacionamento, a restauração do relacionamento com o Senhor. E que não se afaste, Pai. Eu vi algumas pessoas, eu senti no meu coração que algumas pessoas, o Senhor tem dado oportunidade para reconciliação, para se reconciliar, para restaurar a sua vida espiritual, porque não é o tempo, não é a hora ainda que o Senhor quer levar, mas o Senhor está permitindo, Pai. Eu clamo a Ti, em nome de Jesus, comece em nós e aos nossos derredores, Pai, que possamos assim alcançar vidas, conversões, Pai, salvação de almas. Eu amo ver essa situação de ver pessoas que foram salvas dessa pandemia, que foram restauradas, que voltaram para a sua casa, estão bem. Mas, Senhor, o principal que eu quero ver ainda mais, Senhor amado, eu posso até não ver aqui, mas um dia lá na glória eu vou descobrir que muitos tiveram a sua vida salva, conversões em Cristo mesmo, não só a salvação do corpo físico, mas das suas almas, porque o Senhor providenciou uma forma ali para a pessoa ser salva. Pessoas se reconciliaram, Pai. Pessoas que estavam com a chama do Teu Espírito Santo de Deus apagada e vieram acender de volta, vieram a fluir a chama de Deus nas suas mãos e ser usada por Ti. Eu clamo a Ti, Pai amado, desperta dentro dessas pessoas, Pai, e que não se apague,
e não se apague. Como fala lá em Tessalonicenses, não extinguais o Espírito. Senhor, eu te peço, não que nós não venha permitir que o teu Espírito se apague, fuja de nós, saia de nós, mas que permaneça acesa, cheia da unção nos nossos corações. Eu te peço em nome de Jesus, para que possamos permanecer firmes e entender o teu propósito, como Abacuque entendeu, como tantos outros entenderam, qual foi o teu propósito no meio de tudo isso que tem passado, Pai. Que muitos possam entender e parar com as murmurações, parar, Senhor meu Deus, com as críticas, falando que o Senhor é culpado de tudo isso. O Senhor tem um propósito, sim, no meio de tudo isso. E eu te peço, em nome de Jesus, a tua restauração, o teu avivamento dos corações e vidas, Pai. Mesmo que nós não venhamos ver o culto, aqueles cultos avivados como nós ouvíamos falar antigamente, mas que possamos ver pessoas avivadas em seus corações, pessoas cheias do teu Espírito Santo, sendo usadas por ti, para poder falar, para poder ministrar, para poder orar, para poder interceder por vidas, para entrar numa guerra espiritual, para destronar coisas do inimigo, Pai amado, para pessoas serem libertas, relacionamentos, casais, famílias, Pai, sendo restauradas em nome de Jesus. Eu te peço e já te agradeço nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.